Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra Vieira, do curso CPC, e hoje nós vamos resolver uma questão sobre o conteúdo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/1990. Esse conteúdo, ele está no edital de vocês, é um conteúdo extremamente importante e que com certeza pode cair lá na prova uma questão. Então vamos observar como que esse conteúdo poderia aparecer no concurso que vocês vão prestar. Eu vou colocar aqui então a nossa questão. A questão número 22, ela diz assim, ó: é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos. É proibida a venda à criança ou adolescente armas, munições e explosivos. A letra B, ela diz assim: o compromisso social com a defesa dos direitos da criança e do adolescente deve ser compartilhado pela família, comunidade, sociedade em geral e pelo poder público, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A letra C, ela diz: o poder público fará periodicamente a ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. A letra D, ela diz: acerca das medidas socioeducativas no tocante à liberdade assistida, incumbe à família promover socialmente o adolescente, fornecendo-lhe orientação e inserindo-o, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio ou assistência social. E a letra E, ela diz assim: ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social. Então, nós vamos ver agora alternativa por alternativa, porque a nossa questão número 22 do nosso simulado, ela nos solicita que nós encontremos, né, entre as alternativas, qual delas está incorreta, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, agora, pessoal, nós vamos verificar item por item, letra por letra, para que a gente possa, né, observar se essas letras elas estão em conformidade ou desconformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos, então, à nossa primeira alternativa. A primeira alternativa, ela diz ali que é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos. Essa alternativa, ela está correta, ela está de acordo com o que dispõe o artigo 81 do ECA, que eu vou efetuar a leitura para vocês. O artigo 81 do ECA, ele diz: é proibida a venda à criança ou adolescente, inciso 1º, armas, munições e também explosivos. Claro que essa alternativa é uma alternativa até relativamente fácil. Eu sempre digo em sala de aula, algumas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas são tão óbvias, né, que até a pessoa que não efetuou a leitura da legislação, que não tem conhecimento, consegue extrair daquela alternativa que ela esteja correta, não é verdade? Porque é natural que a gente possa imaginar que uma criança ou um adolescente não tenham acesso no que tange a compra, né, no que tange a venda, principalmente, de armas e munições, principalmente ainda explosivos, né? A gente sabe, tirando, claro, aqueles explosivos que são absolutamente inocentes, né? Digamos assim, que não podem acarretar
um dano à saúde da pessoa, como são aqueles, né, que joga no chão os estalinhos e dá, né, aquele barulho, que é mais assim para assustar. No que tange, né, tirando esses que não têm, digamos assim, um potencial ofensivo, munições, armas e explosivos em geral, aqueles que têm a possibilidade realmente de causar um dano, esse sim é natural a gente imaginar o quanto a sua venda ela esteja proibida, certo? Então a número 1, ela está correta, exatamente o que está previsto lá no nosso artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A letra B, pessoal, ela diz assim, ó: o compromisso social com a defesa dos direitos da criança e do adolescente deve ser compartilhado pela família, pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público, conforme prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o compromisso social de defesa desses direitos da criança e do adolescente deve ser compartilhado pela família, pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público também, né? Conforme previsto na nossa legislação. Essa letra B, ela está completamente correta, exatamente o que está previsto no artigo 4º do ECA, que eu vou ler para vocês. O artigo 4º, ele diz assim, ó: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Como eu costumo dizer em sala de aula, nós temos no ECA uma legislação que compromete todas as pessoas, né? Todos os setores, seja a sociedade, seja a própria família, a comunidade em geral e o poder público, é claro, né? Então, não é uma obrigação, como alguns poderiam pensar, é uma obrigação apenas do Estado, do poder público. Claro que não. Essa efetivação, essa necessidade de se resguardar os direitos da criança e do adolescente é um compromisso de todos, é uma rede, né, como a gente costuma dizer, certo? Rede essa formada pela família, pela sociedade, pelo poder público, né? Todas as pessoas que direta ou indiretamente estão atreladas à vida daquela criança ou daquele adolescente. Beleza? Vamos à nossa letra C. A letra C, ela diz ali, ó: o poder público fará periodicamente uma ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Essa letra C, ela está correta e é exatamente o que está previsto no artigo 265 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz assim o artigo 265A do ECA, tá? O poder público fará periodicamente a ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente nos meios de comunicação social. Artigo 265A do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquela ideia, né, de que como são pessoas em desenvolvimento, como são pessoas, são sujeitos de direitos e pessoas, como eu acabei de dizer, em desenvolvimento, é necessário que toda a sociedade tenha conhecimento desses direitos que devem ser protegidos, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Então, é um dever do poder público, né, como previsto na nossa lei, essa periódica divulgação desses direitos da criança e do adolescente para que a sociedade como um todo tenha acesso a esse tipo de informação. Dando aqui um exemplo, pessoal, para ficar mais claro, né? A gente precisa ter conhecimento, os meios de comunicação, a sociedade em geral, que quando, por exemplo, um menor ele é apreendido por ter cometido um ato infracional,
o rosto deste menor, bem como, né, o rosto dessa criança ou desse adolescente. Até o termo menor é um termo que, embora a gente observe de uma forma, digamos assim, comum, ele não é o termo mais adequado, né? Então, se uma criança ou se um adolescente ele comete, por exemplo, um ato infracional e ele é apreendido, o rosto dessa criança ou desse adolescente não devem permitir, na imagem ali, nós não devemos ter a sua identificação, bem como o seu nome, né? Não pode ser divulgado. A gente poderia ter até as iniciais, mas não o nome da pessoa que permita a sua identificação. Isso tudo está dentro daquela ideia de que a criança e o adolescente, eles precisam ter uma proteção. Então, se essa criança ou adolescente, né, melhor dizendo, foi surpreendido no momento em que estava cometendo um ato infracional, a sua identidade ela não pode ser revelada. Ah, professora, por que a senhora tirou a criança, né? Porque a criança ela não comete um ato infracional, certo? A criança ela tem que ter ali uma medida protetiva. Quando nós falamos em ato infracional no ECA, nós estamos nos referindo aos adolescentes, certo? Mas tanto a criança quanto o adolescente precisam ter, digamos assim, protegida a sua imagem, as iniciais do seu nome, justamente para que ela não seja exposta. Isso é um direito que ela tem através da nossa legislação. Então, a letra C, ela está completamente correta. A letra D, ela diz ali, ó, acerca das medidas socioeducativas no que tange à liberdade assistida, incumbe à família promover socialmente o adolescente, fornecendo-lhe orientação e inserindo-o, se necessário, em programas oficiais ou comunitários de auxílio e assistência social. Então, acerca das medidas socioeducativas no que tange à liberdade assistida, incumbe à família promover socialmente o adolescente, fornecendo-lhe orientação e inserindo, se necessário, em programas oficiais ou comunitários de auxílio e assistência social. Essa nossa letra D, ela está incorreta e, portanto, é a resposta da nossa questão. Ela está errada. Isso, pessoal, de acordo com o nosso artigo 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu vou aqui efetuar a leitura para vocês. Então, o artigo 119, ele diz assim, ó, incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Inciso 1º, promover socialmente o adolescente e a sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programas oficiais ou comunitários de auxílio e assistência social. Então, não é, como diz ali na letra D, a família que vai promover, né, socialmente o adolescente, fornecendo-lhe orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial e comunitário de auxílio e assistência social. A liberdade assistida, ela é uma medida socioeducativa, ela está ali a partir do artigo 118 do ECA, e ela requer que o Poder Judiciário indique um orientador. E esse orientador é que vai promover, né, diversas ações, entre elas a questão, pessoal, de promover socialmente o adolescente e a sua família. Eu vou efetuar a leitura, que eu acho bem importante, né, já serve como estudo, do artigo 118 e do artigo 119 para vocês. O artigo 118, ele diz: a liberdade assistida, ela será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, o qual poderá ser recomendada
por uma entidade ou um programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por uma outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. E o artigo 119, que eu até já tinha comentado com vocês, ele diz: incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Número 1, promover socialmente o adolescente e a sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Inciso 2º, supervisionar a frequência, o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive a sua matrícula. Inciso 3º, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e da sua inserção no mercado de trabalho. Inciso 4º, apresentar um relatório do caso. Então, pessoal, não compete à família promover socialmente o adolescente, compete ao orientador, que é uma pessoa indicada pelo Poder Judiciário para acompanhar aquela situação. Pode ser indicada pelo Poder Judiciário e, como nós vimos, né, pode ser indicado por entidade ou programa de atendimento, certo? Então, a nossa letra D é a nossa letra incorreta. E nós temos ainda a nossa letra E, que eu vou ler para vocês. Diz ali, ó, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado, é proibido o trabalho realizado em locais que sejam prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Essa letra E, ela está correta, exatamente o que está previsto no nosso artigo 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 67 do ECA, ele diz assim: ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Inciso 3º, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos aí uma questão bem importante, né, acerca do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu espero que vocês tenham gostado. A questão serve para nos mostrar como é que ela poderia, né, aparecer em termos de provas para vocês, certo? Então, fica aqui o meu muito obrigado. Não esqueçam, então, que nós precisamos, quando nós temos um enunciado que pede ali para que a gente marque a alternativa incorreta, a gente sempre precisa prestar muita atenção, que a gente sabe que a nossa tendência, né, dos concursos públicos em geral, é sempre assinalar a alternativa correta. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado, assinalar ali que o que a gente precisa buscar é a alternativa, nesse caso, né, da nossa questão número 22, a alternativa incorreta, ok? Fica aqui o meu muito obrigado, bons estudos, ótima semana a todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, gente!